Então, a maior parte do conteúdo, né, de ondas a gente já viu, ondas mecânicas, e eu acho que falta falar só de o que acontece, né, um pouco, alguma coisa do que acontece quando a onda passa de uma corda para outra, quando ela atravessa um meio, né, digamos assim. Isso também serviria para as ondas sonoras, porque já que as expressões matemáticas são muito análogas, né, isso vai acontecer também para as ondas sonoras e também até para as ondas eletromagnéticas, né, que é a luz. Mas aí a particularidade da luz, eu acho que fica mais adequado que fique para a física 4, né, porque já não é muito bem a matéria daqui de física 2. Mas isso já é bom que dá uma ideia, né, algumas propriedades do que a gente está vendo aqui. No caso da onda de uma corda, por exemplo, quando eu tenho uma corda, né? Vamos supor que eu tenho dois tipos de corda, né? Uma corda mais densa, que está presa a uma corda menos densa, e aqui você tem um pulso indo para a direita. O que vai acontecer com esse pulso, né? E também o que acontece quando é o contrário, quando ela passa da mais densa e vai para a menos densa. Uma corda mais pesada, quer dizer, na verdade, mais densa, né? Que a gente quer dizer. É, Então você tem aí um ponto, esse ponto aqui, a separação entre as duas cordas, né? É um ponto de separação entre dois meios diferentes, que têm propriedades físicas diferentes, né? Meios nos quais a onda se propaga. Essa seria uma. Então aí você diz que a onda, nesse caso aqui, um pulso, ele transmite ele segue a viagem para a direita e você vai ter uma reflexão, um pulso refletido, invertido. Como é que eu sei que é invertido? A gente tem que fazer o seguinte raciocínio, né? Vamos imaginar, antes da gente entrar tentar responder essa pergunta, a gente imagina dois casos, né? O primeiro caso, quando eu tenho, ah, aliás, vamos imaginar um caso em que eu tenho uma única corda que termina. Uma corda que é, termina num ponto que está livre, por exemplo. Então imagina que tem um pulso, aí está viajando para a direita na corda, aí nesse ponto aqui, ó, acabou, não tem mais corda, ele está parado aí, não tem mais corda. Então você tem dois casos aqui, ó, para esse ponto P. O ponto P é um ponto fixo e o outro caso, dois casos extremos, né? O ponto P está fixo e o outro caso extremo é o caso em que o ponto P está solto, completamente solto, livre. Fixo significa que tem um prego lá prendendo ele, alguma coisa está prendendo ele de maneira que ele não se move. Ele não se move. Tá certo? O que acontece com esse pulso quando o ponto P está fixo? Quando o ponto P está fixo, o ponto P ele está fixo, né? Então, pois bem, então ele não. A onda, ela vai, na hora que ela passar pelo ponto P, vai acontecer alguma coisa aqui de tal maneira, seja lá o que for acontecer, o ponto P vai permanecer fixo, porque a gente está supondo que ele está fixo, alguma coisa está prendendo ele, né? Então, quer dizer, o pulso, ele vai, na hora que passar pelo ponto P, vai tender a empurrar o ponto P para cima.
Mas aí como o ponto P tá fixo, seja lá o que esteja prendendo, o que estiver prendendo o ponto P, vai sentir o puxão para cima, aí vai ter que exercer, vai ser obrigado a exercer um puxão igual para baixo. Entendeu? Então, toda a força que a corda vai exercer sobre o ponto P, né, o que está prendendo o ponto P ali no ponto, no lugar, vai exercer uma força igual e oposta. Isso significa que é como se tivesse um pulso invertido aqui, ó, viajando no sentido contrário, de tal maneira que eles vão se encontrar no mesmo instante no ponto P. Então, quando eu imagino exatamente o mesmo pulso no sentido contrário, é um artifício muito engenhoso, né, muito interessante para a gente simular o comportamento do ponto P. Né? Você imagina essa situação aqui em que o ponto P estivesse solto, mas com esses dois pulsos, na hora que eles se encontram, vai produzir o efeito de manter o ponto P parado. Porque na hora que esse pulso aqui estiver chegando no ponto P, ele vai dar um puxão, vai puxar o ponto P para cima. Mas nesse momento, você tem um pulso P idêntico, invertido, passando aqui no sentido contrário, passando pelo ponto P, que vai estar realizando o mesmo puxão, exatamente o mesmo puxão, para baixo. E aí um puxão para cima, outro puxão idêntico para baixo, as duas forças se cancelam e o ponto P permanece parado, fixo. Então essa aqui é a ideia. Então por esse motivo é muito interessante a gente imaginar esse quadro, né? esse cenário em que, equivalente, né? Que vai produzir o mesmo efeito, em que eu teria a continuação da corda e um outro pulso contrário, o mesmo pulso, mas invertido, viajando no sentido contrário. Bem, e aí não precisa dizer mais nada, né? É claro que qual vai ser o efeito disso aqui tudo? Esse pulso vai embora para a direita e esse pulso aqui para a esquerda, como ele está viajando aqui para a esquerda, ele prossegue a viagem. Então o que vai acontecer? Você tem um pulso aqui para a direita, logo em seguida esse pulso vai voltar, ele vai voltar para a esquerda e invertido. Então isso é para o caso em que eu tenho ponto fixo. O ponto P é fixo. Correto? Tá? Nessa altura, quem tiver qualquer dúvida pode me interromper. Tá certo? O outro caso extremo é o caso em que o ponto P está solto, completamente livre. Né? Aí você pensa só, né? Imagina, por esse exemplo que eu acabei de dar, provavelmente vai ter que ter uma onda retornando, né? A onda vai passar pelo ponto P e vai voltar. Até porque, por uma questão de balança de energia, né? Você imagina uma corda, o ponto P, você tem um pulso aqui viajando para a direita, aí o pulso passa aqui pelo ponto P e some, acabou, não acontece mais nada. Você teria isso aí é uma situação um pouco absurda, né? Porque você tinha energia sendo transportada para a direita e de repente, depois, na hora que o pulso passa pelo ponto P, a energia cessa de ser transportada. O transporte dessa energia é cessado. Então não tem mais energia indo para a direita, a energia sumiu. Isso como não pode acontecer, você tem que ter uma onda voltando, retornando. A gente viu no caso 1 que a onda retorna invertida. Então, nesse caso aqui, provavelmente será que ela deve retornar sem estar invertida. Simplesmente ela vai retornar igualzinha como veio. Tá certo? Até porque esse ponto P aqui não vai realizar força nenhuma contrária. E pelo contrário, né? Na hora, vamos supor que a onda aqui, ó, o pulso, ele está passando aqui pelo ponto P agora.
nesse instante, né? Por exemplo, está passando aqui. A partir desse ponto P não tem mais corda. Como não tem mais corda aqui, então não tem mais alguma... Essa corda que teria aqui, a continuação da corda, ela ofereceria resistência a esse pulso. Porque aqui essa corda aqui, esse pedaço aqui, está puxando a outra para cima. Mas esse ponto aqui não está puxando ninguém para cima. Não tem nada para ser puxado, porque está vazio. Portanto, ele vai para cima com mais força do que geralmente iria se houvesse a continuação da corda. Tá certo? Então, por esse motivo, você vai ter um pulso, parece que provavelmente ele vai aumentar de tamanho, amplitude, aqui no ponto P. De tal maneira que a descrição equivalente, né, que a gente poderia imaginar, né, a situação equivalente a essa, em que além do ponto P você teria uma continuação da corda, é o quê? Então a situação equivalente é essa. Ó. Então ó, vou resumir aqui. Uma situação é essa, né? O ponto P está completamente solto. A situação equivalente a essa, se você imaginar uma continuação além do ponto P, é você imaginar aqui, ó, duas ondas indo uma encontro da outra. Quando elas chegarem no ponto P, você vai ter uma amplitude, vai ter um pulo para cima maior, que é o que a gente normalmente poderia esperar, né? E, ao mesmo tempo, essa onda vai prosseguir viagem para a esquerda e essa onda vai ir para a direita e sumir. Então essa aqui é também é uma boa maneira de você simular o comportamento da corda e a gente ter assim, a consciência correta, né, de que, de fato, a onda ela vai ter que ser retornada, senão você teria um sumiço de energia, não pode acontecer. Então, a onda, então, em resumo, né, você tem para esses dois casos extremos, se o ponto P estiver fixo, o pulso ele chega aqui no ponto P fixo e retorna. Ele vai retornar, aqui ele vai retornar no sentido invertido. Se o ponto P estiver solto, o pulso ele vai retornar igualzinho, só que não invertido. Ele vai retornar sem estar invertido. O pulso ele vai voltar para a esquerda como ele veio. Tá certo? Então, essa aqui é a noção interessante que a gente tem que ter em mente para tratar do que aconteceria com um pulso, por exemplo, ou uma onda também senoidal, etc., no momento em que ele atravessa um ponto de separação entre duas cordas diferentes. Né? Então a gente tem basicamente dois casos diferentes, né? Em que você tem uma corda está emendada na outra. Né? Quando a gente tem uma corda emendada na outra, né? O que a gente poderia... como é que a gente poderia enquadrar esse caso? Né? Você tem uma corda, vamos supor que aqui tem uma densidade μ, né? μ1 é maior que μ2, por exemplo. Aqui é o ponto de separação. Aqui você tem uma corda com densidade μ1 e a outra corda com densidade μ2. Quando eu perturbo ligeiramente a corda da esquerda, né? Provocando um pulso, e esse pulso vai viajar para a direita, o que vai acontecer com esse pulso quando atravessar o meio de separação, né? Aquele ponto de separação, ponto P? Como essa corda da direita ela é menos densa, então o que vai acontecer? A resistência que ela oferecer ao puxão do pulso, que vem pela esquerda,
ela vai ser menor, não vai ser uma resistência alta, vai ser uma resistência fraca. Então você vai ter aqui um caso, esse caso é intermediário entre corda única e o caso anterior, né, que a gente viu, o caso 2. É um caso intermediário entre uma corda única normal, com uma única densidade igual, e você retira a corda. Né? Imagina que eu tenho esse trecho aqui até o ponto P, ó. Aqui não tem nada, te retirei. Aí você tem uma corda com densidade zero. Então aqui o Mi2 é uma densidade maior ou igual a zero e menor do que Mi1. Esse é um caso intermediário, então. Esse caso aqui é um caso intermediário entre dois casos extremos, né? Em que eu tenho vazio depois do ponto P, a densidade da segunda corda é zero, e eu tenho a mesma corda igual, idêntica, depois do ponto P. São esses dois casos extremos. Tá certo? Por isso que eu escrevi aqui, que esse caso é um caso intermediário entre, que ele situa, é um caso que se situa, né, entre o caso quando eu tenho a corda continuando além do ponto P e o caso quando além do ponto P eu tenho o vazio, quando a corda termina. Portanto, lembra que que é o caso 2, né? No caso que a gente acabou de tratar, o caso 2 aqui, ó, em que eu tenho o ponto P está solto. Quando o ponto P está solto, a onda volta igualzinha. Ela volta igualzinha sem estar invertida. Portanto, eu posso imaginar aqui, ó, como eu tenho continuação da corda, eu imagino que tem uma transmissão, você vai ter um pulso transmitido, e ao mesmo tempo vai ter um pulso que ele vai ser refletido, um pulso refletido. Você vai ter que ter um pulso transmitido e um pulso refletido. Tá certo? Porque o caso do pulso refletido, sem estar invertido, ele é um caso, se enquadra no caso 2. Como esse caso é um caso intermediário entre uma corda normal e o caso 2, então eu vou imaginar que essas duas coisas vão acontecer simultaneamente. Não é isso? O que acontece com um caso extremo e o outro caso extremo, oposto. Não é isso? Então é isso que vai acontecer. E o caso, esse caso aqui, quando o Mi1 é menor do que o Mi2, esse caso é um caso intermediário entre quando o Mi2 é igual a zero e o Mi2 igual a Mi1. Zero não. Vamos colocar aqui infinito. Quando o Mi2 é muito pesado, porque já é a corda, a continuação da corda até a partir do ponto P, você tem uma corda muito pesada, extremamente pesada, ou uma corda igual à corda original. São esses dois casos extremos que vão caracterizar esse caso aqui, que é um caso intermediário. Tá certo? E quando eu tenho uma corda muito pesada, é o caso 1, em que o ponto P é fixo. Esse seria um caso 1. Então, pelo mesmo raciocínio, eu vou imaginar que você vai ter uma onda transmitida e uma outra onda refletida. Aqui está o ponto P, né? O pulso já passou para a direita. Aí a onda foi um pulso transmitido e outro pulso refletido invertido. Então, vai ter uma inversão. Então, eu já posso esperar uma inversão, o pulso invertido. Quando a segunda corda é mais pesada, ou mais densa, né? Melhor dizendo. Tem uma maneira da gente ver isso muito fácil, que é a gente aplicando
considerando aí as ondas senoidais, né? Porque, na verdade, um pulso ele não é senoidal, mas ele pode ser decomposto por uma soma de muitas parcelas, talvez até infinitas parcelas, de ondas senoidais, tá certo? Então, por isso que as ondas senoidais elas são importantes por causa disso. Você pode, por uma combinação de muitas ondas senoidais, você pode praticamente descrever qualquer tipo de onda, tá? Tá? Não todos os tipos, mas bastante, uma variedade bastante grande. Na hora que eu imagino uma onda senoidal, aí eu posso usar aquelas expressões que a gente já conhece, né? Que por exemplo, aí você tem, e agora a gente já tem uma noção do que acontece, né? Quando a onda passa de um ponto para o outro, e a gente pode ter uma noção aqui, baseado nessa noção, a gente pode descrever bem exatamente o que acontece. Então você tem aqui uma onda, aqui você tem o ponto P, a gente vai considerar o ponto P na origem do eixo X, né? É interessante considerar na origem, de tal maneira que na região direita, né, em x maior que zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma onda sendo transmitida de um meio para o outro. Aqui a gente tem, nesse segundo meio, bom, vamos lá. Então a gente vai escrever aqui y transmitido, não é isso? Y transmitido vai ser, vamos chamar isso aqui de A. Não, vamos chamar de B, né? B. A amplitude é B, seno. K, vamos chamar de K2, x menos ômega t. Onda transmitida indo para a direita, com uma velocidade dada por a velocidade de propagação no lado direito da corda será dada por V2, que é ômega sobre K2. Tá? Como a frequência a gente idealiza como sendo a mesma, né? A frequência não tem razão para a gente imaginar diferente, mas o que realmente vai mudar vai ser a velocidade de propagação. Por isso que o K realmente muda, o número de onda ele é diferente, porque a velocidade, porque a densidade da corda muda. Como a velocidade da onda na corda depende da densidade linear, né? E a densidade de cada lado da corda é diferente, então a velocidade da onda no lado direito eu vou chamar de V2 e a velocidade da onda, de propagação da onda, no lado esquerdo eu vou chamar de V1. Né? Então isso que vai caracterizar aqui a passagem de um meio para o outro. Agora, em x menor do que zero, do lado esquerdo, eu tenho duas ondas simultâneas. É isso? Quer dizer, não é simultâneas, mas vou ter em tempos diferentes, mas eu tenho a descrição de duas ondas, de tal maneira que a gente vai ter uma onda indo para a direita, que é a onda original, né? E a onda refletida indo para a esquerda. E a onda transmitida indo para a direita, que já está descrita aqui. Então a gente tem aqui y, a onda incidente, que é A seno K1 x menos ômega t. E você vai ter uma onda refletida, que é B seno de K1x, aqui mais ômega t. Ó. O que aconteceu aqui? Então nós temos isso aqui. Ó. Nós temos a expressão que vai me descrever a onda refletida, está aqui. Passando pelo mesmo ponto aqui. Né? Aqui o x tem que ser o mesmo ponto. Porque todas as ondas vão passar
por esse ponto ao mesmo tempo. Compreende isso aí? Vão passar por esse ponto ao mesmo tempo. Então, que ondas que estão passando pelo ponto P, não é, ao mesmo tempo? Na verdade, deveria ser, no lugar do x, deveria ser zero, mas depois a gente põe zero. Você tem uma onda transmitida, que vai prosseguir viagem, indo para a direita, passando no meio cuja velocidade é diferente, cujo número de onda associada é K2, e você vai ter também tinha uma onda incidente passando e uma onda refletida, tá certo? No meio da corda que tem velocidade V1, cuja propagação se dá com velocidade V1. Então, isso corresponde a um número de onda K1, que eu chamei de K1. Tá certo? Aqui, repara que tem uma diferença aqui de sinal, né? Aqui você tem um sinal de mais, porque essa onda daqui é a onda refletida. Portanto, ela está indo para a esquerda. Ela está voltando. Então, com essas três funções de onda aí, aplicando em x igual a zero, na verdade eu quero... essas são descrições que valeriam, né? X menor que zero, x maior que zero. Só que eu estou interessado em saber no que acontece em zero. Em x igual a zero. Em x igual a zero você tem todas essas ondas vão passar em x igual a zero e eu tenho as condições de contorno, né? Esse ponto P, ele não é rompido. Portanto, a função de onda do lado direito tem que ser igual à função de onda do lado esquerdo. Porque senão o ponto que está na origem, ponto de separação entre as duas cordas, ele se romperia. Tá certo? Então essas são as condições... como é que se diz? Esqueci o nome. As condições de... Bom, enfim. Condições de fronteira, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então você tem aqui, ó, y, a função de onda do lado esquerdo é igual à função de onda do lado direito, em x igual a zero. Tá certo? Então essa é a primeira condição de fronteira. E a segunda condição de fronteira, exatamente porque o ponto não se rompe, né? Sei lá, na hora que tiver uma perturbação aqui de onda, o ponto P está aqui, ele não está rompido. Então, você tem que ter... Você não vai observar uma coisa assim, né? O ponto de separação assim, formando um bico com as cordas. Você vai imaginar uma corda assim, passando pelo ponto P de uma maneira mais ou menos suave, de tal maneira que a derivada da função... Tá aqui, ó, vamos voltar para cá. Derivada da função em relação a x, né? Tangente lá da reta tangente é a mesma. A reta tangente das duas funções são as mesmas. A derivada da função no ponto P, da função da esquerda, é igual à derivada da função de onda da direita, em relação a x, no mesmo ponto P. Tá certo? Então essas são as duas condições fundamentais que a gente vai aplicar para esse caso aqui. Então, a primeira condição, mas a gente vai aplicar em x igual a zero. A gente vai calcular a derivada sem colocar o x igual a zero e depois vai fazer o x igual a zero. Então, isso é importante, né? Então, a gente tem aqui... Então, a primeira condição, y em x igual a zero, mais y refletido em x igual a zero é igual a y transmitido em x igual a zero. Vai calcular em x igual a tudo x igual a zero. O que vai acontecer? Vamos escrever essa equação aqui, só que no lugar de x eu coloco zero. Aí a gente vai ter aqui a vezes seno de menos ômega t mais b
vezes seno de ômega t igual a C vezes seno de menos ômega t. Essa equação que a gente tem. Seno de menos um ângulo é a mesma coisa que é menos o seno do ângulo. Propriedade, né, do seno. Então a gente pode escrever, e cancela. Então pode cancelar o seno de ômega t igual. A gente vai ter menos A mais B igual a menos C. Daí a gente tira aqui A igual a B mais C. A amplitude da onda da onda incidente é igual à amplitude, o A, né? É igual à soma das amplitudes da onda refletida e a onda transmitida. Tá certo? Depois um bom exercício aí depois dessa aula vai ser verificar o balanço de energia, que está tudo ok com essas condições aqui, A igual a B mais C, e a outra condição que eu vou tirar também. Aí vocês podem ver depois que o balanço de energia está consistente, nenhuma energia é criada ou perdida na transmissão ao longo da corda, né? A outra condição será essa daqui, ó. Essa condição daqui, ó, das derivadas. Você calcula a derivada e toma a derivada em x igual a zero. Tudo em x igual a zero aqui, né? Isso aqui tudo em x igual a zero. Então, primeiro faz a derivada, depois toma x igual a zero. A derivada disso aqui, em relação a x, vai sair um K1. Aqui sai um K2, aqui sai um K1. Não é isso? Depois toma igual a zero, então você vai ter a seguinte equação aqui, ó. Vou reescrever aqui, ó, y' em x igual a zero, mais a outra função de onda, a derivada dela calculada em x igual a zero, isso você tem que ser identicamente igual à derivada da outra função de onda à direita, da onda transmitida, no mesmo ponto aplicado em x igual a zero. Tá certo? Você faz essa equação aqui, como é que eu primeiro derivo, depois coloco x igual a zero. Eu vou encontrar cosseno, né? Eu vou encontrar a K1 cosseno menos ômega t. A outra derivada que vai aparecer mais B K1, né? A onda refletida, vezes cosseno ômega t, igual a C K2, né? Porque está no lado direito, cosseno menos ômega t. Mas o cosseno de menos, tanto faz, o cosseno de menos ômega t é a mesma coisa que o cosseno de ômega t, né? Então, tanto faz, esse sinal de menos ele não vai passar para fora. Portanto, essa equação pode ser escrita da seguinte maneira, ó. A K1, aí o cosseno vai embora, cancela, mais B K2, K1, né? Mais B K1, igual a C K2. Tá certo? Então eu tenho aqui, vamos montar aqui as equações que eu tenho, que a gente obteve. Vamos resumir isso aqui, o seguinte, né? A gente tem A igual a B mais C, e a outra equação é K1 A mais B igual a K2C. Tá certo? Essas são as duas equações que a gente obteve, né? Deixa eu ver se isso aqui mesmo, tá? AK1 mais... tá. Essas são as duas equações que a gente obteve, né? Tanto faz aqui, vamos a gente tomar uma amplitude como referência, né? Porque as duas outras amplitudes são relativas à primeira, então a gente toma
a onda incidente, a amplitude da onda incidente, como amplitude de referência. Se a gente dividir, então, todas as equações, os dois lados dessas duas equações, né, por A, então a gente vai fazer isso. A gente vai dividir tudo por A. Dividido por tudo por A. E a gente vai encontrar o seguinte sisteminha. Ó. A dividido por A é 1. B dividido por A, vou chamar de... B é a onda refletida. Então, eu vou chamar de coeficiente de reflexão, Rzinho. Mais tal, que é o coeficiente de transmissão. R é B sobre A. E tal é C sobre A. Então, com essa convenção aqui, ó, eu estou chamando B sobre A, vou chamar de Rzinho. E o C sobre A vou chamar de tal, que é o coeficiente de transmissão. Coeficiente de reflexão, coeficiente de transmissão. Então você vai ter um sistema de duas equações com duas incógnitas. Aqui você tem a segunda equação dividida por A, vai ficar K1 mais K1 R igual a K2 tal, o C dividido por A. Então essas duas equações, você resolve solução, exercício para casa. Tenta resolver esse sisteminha aí. Aí vocês vão encontrar, sabe o que? A resposta desse sistema. Vocês vão encontrar essa solução aqui, ó. R é V1 mais V2 sobre... É menos, né? V1 menos V2, ué? É V1 menos V2. V1 menos V2 sobre V1 mais V2. E o coeficiente de transmissão é 2 vezes V2 dividido por... Tenta fazer em casa. Eu já estou colocando aqui em termos das velocidades, né? Mas tanto faz. Porque o K, você resolve em termos... O R e tal, você resolve nesse sistema em termos de K1 e K2. Mas o K1 quem é? O K1 é ômega. Como é que é? É ômega sobre V1. E o K2 é ômega sobre V2. Aí você coloca tudo em termos de ômega e V, o ômega vai cancelar e vai ficar essa... Então essa é a resposta final que eu vou ter. Tenta fazer isso. Então essa é a resposta final. Tá certo? Então é isso que acontece. Quando a segunda corda, quando se V2 é menor do que V1, o que significa isso? V2 menor do que V1. Significa que a segunda corda, a corda da direita, tem densidade maior. Porque a velocidade, lembra que a velocidade é T sobre μ. Raiz, né? Se a densidade, quanto maior for a densidade da corda, menor vai ser a velocidade. Portanto, se a corda do lado direito for mais densa, a velocidade da onda na corda da direita, que eu chamei de V2, vai ser menor do que a velocidade da V1, que é a velocidade da corda, da onda na corda na porção esquerda. Então esse caso aqui é o caso em que a segunda metade lá, a metade da direita, tem uma densidade maior, é mais densa. É mais densa. Pelo aquele raciocínio que a gente tratou no início da aula, de acordo com aquele raciocínio, a onda refletida deveria ser invertida, lembra? E vamos ver se isso acontece. De fato acontece. Ó. Se a gente olhar para cá, ó, o coeficiente de reflexão, que significa B sobre A é V1 menos V2. V1 menos V2 nesse caso, quando V2 é menor... Ah, não, aqui tá... Opa, tem um problema aqui, né? Eu sabia.
Tá dando errado aqui, peraí. V1 menor. Ah, não, não, não. O contrário. Ué, peraí. A densidade Mi2, né? V2 igual a t, raiz de T sobre Mi2. Densidade da corda da direita, como ela vai ser maior, então vai produzir uma velocidade menor. É de fato. Então tem um probleminha aqui que eu... Ih, caramba, e agora? Refletido. O B deveria ser negativo. Está trocado aqui. Alguma coisa aconteceu. Então, resolvendo aqui, comecei a resolver o sistema. Acho que o erro está aqui. Comecei a resolver o sistema aqui. Em termos de K1 e K2, eu acho que aqui eu errei aqui. Aqui deveria ser V2 menos V1. Né? Então, vamos conferir isso aí. Resolvendo aqui a equação, né? Essa equação daqui eu tiro que tal é 1 menos R, substituo aqui embaixo, aí eu vou tirar o seguinte resultado, que K1 mais K2 que multiplica R, vamos colocar tudo no mesmo esse cara aqui a gente passa para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, aí vai ficar K2 menos K1. Não, pior é que eu estava... É que tava certo, hein? Isso vai dar pau de novo. K2 menos K1. K2 menos K1. É isso aí. O R, então, vai ser K2 menos K1. Pior que não tem jeito, é isso mesmo. Dividido por K1 mais K2. O ômega sobre K é igual a V. Então, isso significa que K é ômega sobre V. Infelizmente. Aqui vai aparecer um ômega sobre V2. Aqui ômega sobre V1. V1 vai ser V1 menos V2 sobre V1 mais V2. Não tem jeito. Então tá engraçado. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei. Deve ter alguma coisa, erro de sinal. Se V2 é menor do que V1, então esse R é positivo. Né? Bom, eu vou prosseguir então, senão a gente vai parar, não vai conseguir prosseguir. Depois, se eu tem alguma coisa que eu não estou enxergando aqui, que se eu enxergar, depois eu chamo atenção. Tá? Num outro vídeo, numa outra aula. Tá dando o contrário, né? Quer dizer, qual o problema que está acontecendo aqui? A onda, ela está passando para um meio mais denso e ela está voltando sem estar invertida, né? Esse que é o problema. Por que será isso? Deveria ser o contrário. O coeficiente de transmissão, né? Nota que o coeficiente de transmissão é isso aqui mesmo. Depende de V2. Não é isso? Duas vezes V2 sobre V1 mais V2. Tá certo? Então, essas são as... Então, problema... Isso aqui tem no livro, né? Essas duas expressões aqui. Tem no livro, você encontra no livro. Mas aqui eu resolvi, né, fazer com as condições de fronteira direitinho para vocês verem de onde saem as coisas. Mas as expressões, esses resultados aqui são
estão exatamente como está no livro, né? Deixa eu até conferir. Vamos até conferir aqui, ver se está igual mesmo. Só para não ter problema, né? É na página 519. Ó, tá trocado, olha só. Ué, então eu errei aqui. Eu errei aqui, tem algum erro. Então, na verdade, a expressão correta aqui seria, o correto seria V2 menos V1, que é o que eu deveria achar, né? Para tá consistente. Essa condição aqui, né, com a corda da direita mais densa, se você tiver aqui no numerador V2 menos V1, V2 menor que V1 vai dar negativo. Então, realmente, aí você vai reproduzir aquilo que a gente já observou no raciocínio lá no início da aula, que é que o pulso refletido, quando a corda está mais pesada, ele vai ser refletido invertido. Ele vai estar invertido, tá certo? Porque o sinal significa que o B, que é a amplitude, vai ser negativa. Vai ser negativa. Ou seja, o pulso está invertido, né? Então, algum erro que eu cometi aqui deu... O correto é V2 menos V1. Eu tenho que achar aonde foi que eu errei para a gente poder... Né? Aqui eu não vou procurar agora, senão vai tomar tempo. Quando eu achar, eu aviso para vocês. Então, esse numerador aqui nessa equação é V2 menos V1. Tá certo? O correto é V2 menos V1. Depois eu vou procurar onde eu errei. Esse é um ponto que eu queria comentar, né? E no livro está explicado lá, mas a origem da fórmula é essa daí. E também um ponto que faltou seria o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, como é que vocês vão resolver o problema do efeito Doppler? Você usa uma equação só, tá? Não precisa considerar duas equações, você vai usar uma equação só. De que maneira? A gente tem aqui, para o efeito Doppler, a gente tem efeito Doppler. Efeito Doppler. Quando existe movimento de uma fonte, né, sonora, ou movimento de quem está detectando, do detector do som, ou de um ouvido, seja um ouvido, aí você vai ter uma alteração da frequência percebida. Então você tem um caso, você tem o primeiro caso, vamos supor que você tem o receptor com velocidade, que eu vou chamar de UR. U é a velocidade, o R é a velocidade do receptor, tá certo? E sempre a gente vai considerar um se movendo contrariamente um em relação ao outro, um indo ao encontro do outro, né? Imagina que eu tenho uma fonte que está emitindo som. Esses tracinhos aqui seriam as frentes de onda, né? Essa distância daqui, ó, essa distância é o que a gente chama de lambda, que é o comprimento da onda. É a distância em que você tem a separação de um ciclo. A crista aqui está separada da outra crista de uma onda, né? Crista quer dizer o ponto de deslocamento máximo da pressão, por exemplo. Ou o deslocamento das moléculas mesmo, né? O deslocamento mesmo. Então essa separação aqui é lambda. Passou esse tracinho aqui e passou o outro, aí se completou, você teve um ciclo completo. Então é assim que a gente
A gente vai observar, né? O receptor, e aqui tem aqui a fonte. A fonte e o receptor. O receptor está com velocidade UR, contrária à fonte, indo em direção à fonte. Então esse é o caso 1. Fonte parada, receptor com velocidade UR. Tá certo? Com que frequência essas frentes de onda elas vão passar pelo receptor? Essa vai ser a frequência percebida pelo receptor. É esse o objetivo que a gente quer aqui. Tá certo? Então é isso que a gente vai buscar. Então vou refazer o desenho aqui novamente. Ó. Se você colocar aqui o receptor parado, se mover junto com o receptor para a esquerda, você vai ver que a velocidade com que essas frentes de onda vão alcançar o receptor, a velocidade é V, velocidade da onda, mais, então vou chamar V é velocidade do som. Tá certo? Velocidade do som, V. Velocidade do som no ar parado, né? Mais o de velocidade do receptor. Porque o receptor está indo de encontro à fonte. Portanto, a velocidade do receptor em relação à onda, ao som, às ondas de som, as frentes de onda do som, é exatamente a soma dessas velocidades, né? Da velocidade do som com a velocidade do receptor. Tá? Se vocês concordarem com isso, é fundamental concordar com isso. Uma vez concordado, daqui para frente fica fácil. Isso é a mesma coisa, se eu estou na estrada, se eu pego minha bicicleta e vou no sentido contrário a um automóvel, se eu ando a 20 km por hora e o automóvel 60, qual é a velocidade com que eu me aproximo do automóvel? É 60 mais 20, que vai dar 80. É exatamente a mesma coisa. Então, a velocidade com que essas frentes de onda se aproximam do receptor é essa soma de velocidades, né? Que é a velocidade do som mais a velocidade do receptor. Tá certo? Essa velocidade, né, é igual a velocidade de uma onda. Lembra que a velocidade do som, no caso a velocidade do som, né, da onda sonora, ela sempre é o comprimento de onda vezes a frequência f. Né? Se eu sendo que a frequência f, quem é? Vai ser a frequência original do som, em relação à própria fonte. Não é isso? Então, isso aqui eu posso chamar de lambda, né? Que é a separação aqui, vezes a frequência percebida, lambda, a frequência percebida pelo receptor. Percebida pelo receptor. Né? A frequência com que o receptor vai perceber essa frente de onda. Porque para o receptor não sabe que ele está em movimento, indo de encontro à fonte. Ele só está vendo as frentes de onda passarem por ele. Entendeu? Quer dizer, mais precisamente, ele está ouvindo, né, as frentes de onda. Então ele vai ver as frentes de onda como se a velocidade do som estivesse alterada, fosse maior. Então ele vai ver uma frequência, inclusive, maior por causa disso. Tá certo? Então dessa equação eu tiro aqui que a frequência percebida será então... Mas esse lambda, aí volto novamente, o lambda quem é? Lambda é igual a V sobre F. Coloco lá, ó. É igual a V sobre F. É igual a V mais U de R. Então eu tenho essa equação daqui, no lugar de lambda, eu substituir por V sobre F, eu vou ter essa equação e consequentemente eu posso ainda reescrever essa equação da seguinte maneira, né?
vamos isolar aqui o f de R, a frequência percebida pela fonte, pelo receptor, né? Que será então F mais, aqui você tem U de R vezes F também, dividido por V. Não é isso? Acho que é isso aí, tá? Só questão de álgebra. Vamos colocar o F em evidência. Então você vai ter V mais U de R dividido por V, F. Então tá aí, essa vai ser a frequência percebida pela fonte. Vai ser, aqui é um Rzinho, né? É a velocidade U de R da fonte, indo de encontro ao receptor, a velocidade do receptor, perdão. Velocidade do receptor indo de encontro à fonte. Mas se o receptor estiver se afastando da fonte, aí é muito fácil. A gente vai colocar o sinal de menos no lugar de U de R. O R. É isso aí, fica o V menos o R dividido por V, a frequência percebida vai diminuir. Tá certo? Então é fácil, né? No caso do receptor em movimento, é só isso. E você tem o segundo caso em que o receptor está parado e a fonte apenas está em movimento. Fonte com velocidade. E detalhe, sempre a velocidade, o F, né, agora que eu vou chamar. Ou melhor, seria interessante eu colocar o F, tanto faz, F maiúsculo. É a velocidade sempre uma em direção à outra. Um indo ao encontro do outro. Sempre eu estou imaginando que um está indo ao encontro do outro. Então essas fórmulas que vão sair daqui, desse cenário, quando uma fonte estiver se movendo no sentido contrário ao receptor, aí você vai na velocidade da fonte, você vai apenas trocar o sinal, ter o cuidado de trocar de sinal. Tá certo? Porque esses sinais que estão aqui nessa fórmula daqui, na seguinte, que agora que eu vou deduzir, se referem a essa situação em que as velocidades sempre são de um receptor indo de encontro à fonte ou vice-versa, ou a fonte indo de encontro ao receptor. Tá certo? Nesse caso, a gente vai imaginar a própria fonte tem velocidade que eu chamei de UF, a fonte, e o receptor está parado. O receptor está parado. Tá certo? Nesse caso, a gente vai ter que fazer um desenho um pouquinho mais cuidadoso, né? Vamos ver aqui. Imagina que aqui está a fonte, né? Ela emitiu aqui, ó, emitiu uma frente de onda, está aqui saindo aqui da fonte. Aí passou um tempo, o tempo chamado o tempo de um período, que deu um ciclo completo, ou seja, a onda percorreu um comprimento de onda, né? Aí a frente de onda está aqui distante de um comprimento de onda, tá certo? Mas aí nesse tempo a fonte se deslocou aqui, ó. Ela se deslocou um pedacinho aqui, ó, porque ela está em movimento. Vou fazer o desenho melhor. Fazer o desenho melhorzinho aqui. Vamos supor que a fonte já emitiu aqui uma frente de onda, passou lambda, né? Beleza. Mas quando passar a lambda, a própria fonte ela vai ter percorrido uma certa distância, que é UF vezes o tempo. O tempo foi o tempo de um período.
que se passou. Não é isso? Que a onda percorreu um comprimento de onda. Durante um período, a onda percorre um comprimento de onda. Não é isso? De tal maneira que a segunda frente de onda, depois de um período ter passado, a segunda frente de onda, ela vai estar aqui mais próxima da frente de onda que foi emitida há um período atrás. De maneira que o comprimento de onda aparente, ele fica sendo modificado. O receptor, ele vai notar, ele vai achar que o comprimento de onda é um pouquinho menor do que o comprimento de onda original. Então é isso que vai acontecer. Não é isso? Mas o quão menor ele é? Aí a gente é muito fácil, basta olhar aqui. Aqui na. Esse pedacinho aqui é Mi, U, F, a velocidade da fonte, vezes o período, o tempo, que é o período T, tal. T maiúsculo, né? Período T. Portanto, o lambda percebido pelo receptor, que eu chamei de lambda R, será igual a lambda original menos, vai ser essa diferença, né? Essa diferença aqui vai ser menos UF vezes período. Tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar nessa equação aqui, ó. Quem é lambda R? Lambda R é lambda R vezes lambda R, olha só. Observação, né? Observação. A velocidade da onda é sempre a mesma, né? O receptor vai notar a mesma velocidade porque o ar está parado. Velocidade V da onda será lambda F, que é a mesma coisa que lambda R, F, R, que o comprimento de onda percebido, conforme é percebido pelo receptor, vezes a frequência da onda percebida pelo receptor. Não é isso? Portanto, o lambda R é V sobre FR. Portanto, eu vou colocar aqui no lugar de lambda R, eu vou colocar V dividido por FR. V dividido por FR igual a lambda original, que é V dividido por F, não é isso? V por F, menos o F, que multiplica o período. Mas o período quem é? O período é 1 sobre frequência. O inverso da frequência. Então é essa equação que eu vou ter. Tá certo? Dessa equação daqui, eu tiro o seguinte, né? Que vamos tirar o FR, inverto a equação, vai ser V dividido por V menos UF, F. Então essa é a equação que eu tenho. Certo? Só fazer a conta aí, rapidinho. Essa vai ser a frequência percebida pelo receptor. Então essa é a frequência percebida pelo receptor e essa vai ser a frequência percebida pelo receptor no outro caso, quando a fonte está indo de encontro a ele, e aqui quando ele estiver indo de encontro à fonte, e aqui quando a fonte ele estiver parado e a fonte indo de encontro a ele. Esses dois efeitos vão se combinar um com o outro se eu tivesse simultaneamente os dois casos acontecendo, em que você tem as duas velocidades, o F e o R, né? Vão se combinar de tal maneira que, por exemplo, se eu tomar aqui nesse caso aqui, né? Vamos tomar o caso em que a fonte
está em movimento com velocidade UF em direção ao receptor, o receptor está parado. Então essa seria a frequência percebida pelo receptor. Mas se o receptor estiver em movimento, é como se eu tivesse uma outra fonte emitindo som parada, emitindo som a essa frequência. Aí vou ter o outro efeito ali, só que no lugar da frequência F, eu substituo a própria frequência. Ou seja, eu tenho o outro caso, né? Eu tenho, sei lá, eu teria FR igual a V mais UR. Vamos supor que agora a fonte está em movimento sobre V com uma frequência, que coincide com essa daqui, ó, V sobre V menos UF. Porque é o caso em que eu estou imaginando aqui uma fonte parada emitindo som com essa frequência alterada, que seria igual ao caso em que a fonte está parada e a receptor está parada e a fonte está em movimento. Mas bom, então recapitulando, né? O que eu acabei de fazer aqui? Imagina que eu tenho, primeiro, a situação 1. Essa situação aqui, né? Eu tenho a fonte em movimento e o receptor parado. Aí, de repente, o receptor começa a se mover. Né? Quando o receptor se move, aí eu posso considerar essa situação inicial que eu considerei, eu posso considerar uma fonte parada emitindo essa frequência exatamente. Então, no lugar da frequência da fonte, no outro caso, eu coloco essa frequência, essa que é a jogada. Aí cancela aqui, ó. Aí eu vou ter a seguinte equação, ó, igual a V mais o R dividido por V menos o F. Vezes a frequência original. Então essa é a equação única para você resolver qualquer problema de efeito Doppler. Quando tanto faz a fonte tem movimento e o receptor tem movimento, sendo que essas duas velocidades estão uma em relação à outra. Se a fonte estiver andando no sentido contrário ao receptor, aí no lugar de UF você vai trocar o sinal de UF, só isso. E a mesma coisa para outra velocidade. Então você usa a mesma equação para resolver qualquer problema de efeito Doppler. Tá certo? Eu ia dar um exemplo aqui, mas acho que vai ficar muito longa a aula. Eu posso passar um exercício para vocês. Ó, exercício. Imagina que um som, uma fonte parada, ó, uma fonte parada não, em movimento. Fonte em movimento com a velocidade igual a 60 metros por segundo. É muita coisa, né? 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Pode ser que... Bom, enfim. Essa fonte está emitindo um som com uma frequência original, igual para ela mesma, né? Uma frequência igual a, sei lá, 300 Hz. 300 Hz. Aí você tem um anteparo aqui, ó, uma parede. Uma parede. A onda de som, ela vai bater aqui na parede e voltar, vai refletir. Vai refletir. Certo? As frentes de onda, ó, vai ser refletido e vai voltar para a fonte. Aí a pergunta é: qual é a frequência que a fonte, se ela fosse composta também por um receptor, né? Qual seria a frequência que um receptor colado na fonte detectaria?
Essa que é a pergunta. Tá certo? F, que eu vou chamar de F, sei lá, R. Não, F, vou fazer melhor. Aqui, ó. Respeitar a lógica da notação. A frequência medida pela fonte, a frequência das ondas que são refletidas. Essa que é a pergunta. Qual é a frequência das ondas refletidas que vai ser percebida pela fonte? É você que está num carro, você está num carro, numa moto, aí você emite um sinal, o sinal bate numa parede e volta, aí você vai ouvir esse sinal com a frequência modificada. Que frequência é essa? Entendeu? Aí é claro que a gente tem que dar a velocidade do som. A velocidade do som 340 metros por segundo. 340 metros por segundo. É o outro dado que estava faltando aí. Aí com essas informações dá para calcular isso aí. Aí vocês vão. Eu acho que dá para dividir o problema em duas partes, né? Você teria que calcular, considerar o anteparo como se fosse um receptor, né? Qual seria a frequência recebida por esse receptor? Né? Eu acho que engraçado, interessante esse problema. Eu acho que dá para fazer usando um artifício. É como se for. O que é esse o que é a reflexão de onda? Seria o que a gente chama de espelho, né? Só que o espelho é exatamente o que essa parede está sendo para o som. O espelho é para a luz. Ele reflete a luz. É como se tivesse uma imagem da fonte se movendo no sentido contrário aqui, ó, 60 metros por segundo. Uma outra fonte vindo aqui, ó, aí dá para. Aí seria interessante, né? Fazer essa conta aí. Não sei se daria certo. Né? Talvez eu faça depois esse problema. Né? Eu acho que não dá para resolver. Vamos tentar resolver esse problema logo. Tentar ver a solução desse problema aqui. Eu tenho duas situações intermediárias aqui. Duas situações que compõem o quadro geral. A primeira situação é a seguinte, né? Eu tenho uma fonte que está se movendo. Né? Qual vai ser a frequência que vai ser vista pela parede? A frequência recebida pela parede. A frequência recebida pela parede é aquele caso em que o receptor está parado e a fonte em movimento. Então você teria aqui, ó, essa frequência que eu vou chamar de F' será, é o caso aqui V, F sobre V menos UF. Tá certo? 340 metros por segundo, vezes a frequência que é 300 Hz, não é isso? A unidade depois eu vou colocar tudo junto. Dividido pela diferença entre as velocidades, né? Então você tem 340 menos a velocidade da fonte, que era de 60. Um é ao contra do outro, então esse sinal ficou menos mesmo. 340 menos 60 vai dar 280 sobre 280. Então, F' é... Aí vamos fazer a conta aqui, ó. Vai dar 340 vezes 300 dividido por 280. 360... Vamos aproximar para 364. 364. Aqui vai dar em hertz. 364
Hz. Não é isso? 364 Hz. É uma frequência maior, né? É natural. Você está indo de encontro à parede, a parede vai ouvir, entre aspas, né? Porque a parede não ouve, mas se tivesse um receptor colado à parede, ele detectaria uma onda com uma frequência de 364 Hz. Esse é que é o ponto. Né? Tá certo? Até aqui tudo bem, né? Primeiro, isso aqui, esse cenário aqui se enquadra no primeiro caso. Mas aí a parede recebe essa onda e devolve, vai devolvendo, como ela está refletindo, ela reflete na mesma frequência. Aí você vai voltar por um caso em que, aí o segundo caso, né? O que a gente tem aqui? Você tem uma fonte que eu vou chamar de, que seria a parede, que está se movendo. Ah, não, ela está parada, né? Está parada e o receptor aqui se movendo. O receptor está se movendo. Que é o segundo, o primeiro caso que a gente viu. Esse aqui foi o segundo caso. Nesse segundo caso, aí tem que tomar cuidado com a anotação para a gente não errar, né? Quais são os parâmetros aqui? A frequência original, é a frequência original, que eu vou chamar de F, é o F'. É a frequência com que a parede está emitindo. Tá certo? Parede parada emitindo essa onda. E a fonte está em movimento, mas a fonte agora vai se comportar como receptor. Ela vai detectar essas ondas que estão sendo emitidas pela parede, com frequência F'. Não é isso? Aí a gente coloca, aí a fórmula que a gente vai usar é o primeiro, seria o primeiro caso, só o receptor em movimento. Então você tem aqui a frequência sentida ouvida pela fonte será V mais o R. Esse U, na verdade, é o F, né? Mas tudo bem. Dividido por V, vezes a frequência original, que seria o F' já modificado, aquele 364 Hz. Aí você faz a conta aqui, ó. Vou fazer rapidamente. É 340. Isso aqui, 340. Essa aqui é a velocidade da fonte, do receptor, né? No caso, que é a fonte, que é 60 metros por segundo. Então, 340 mais 60 metros por segundo dá 400, dividido por 340, novamente aqui, vai dar 1000, opa, e vezes a frequência, que seria de 364. 364. Vai dar 428. 400, aproximadamente 428 Hz. Fazendo a conta aqui, 428 Hz. Então essa é a resposta. Tá certo? Essa é a resposta. Lembra aquele... Se a gente considerar aqui a parede, né? A fonte se movendo com 60 metros por segundo. Aí vamos colocar uma outra fonte, a imagem dela, se movendo também com 60 metros por segundo. Né? Imagina que eu tenho uma outra fonte se movendo no sentido contrário, 60 metros por segundo. Nesse caso, a gente colocaria isso aqui e acho que ia achar a mesma resposta. É isso aí. Tá certo? A gente acharia a mesma resposta. Tanto faz. Então daria certo também. É isso aí. Então esse é um exemplo de exercício. Então dá uma olhada. Esse exemplo é meio confuso porque a fonte ela se transforma no receptor. Então isso pode confundir um pouco, mas você tem esses dois casos clássicos, né? E
e você pode tratá-los juntos usando a mesma fórmula. Esse aqui é o ponto. Tá certo? Então é isso aí. Por hoje acho que é isso mesmo. Já passei, já são 3h30. Então vou terminar por agora. E tá ok, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou devendo, então, falta eu indicar ali o erro, pequeno erro de sinal ali, onde eu escrevi V1 menos V2, e que o correto é V2 menos V1, ou vice-versa, não sei. Na passagem da corda, da onda de uma corda de um meio para o outro, tem um problema de sinal que eu vou ainda indicar onde é que foi, onde é que está o erro. Mas uma pergunta aí?